Olá, mulheres empreendedoras, produtivas e poderosas. Aqui é Carolina do Vale e hoje com vocês no desafio 8 de estabelecer prioridades para o dia. Vamos lá? Tem uma explicação porque faz parte de uma metodologia para criar as prioridades no dia, pelo menos analisá-las para poder escolher melhor na hora de selecionar as tarefas que a gente vai fazer. Eu vou abrir aqui a apresentação, só um minutinho. Vamos lá. Então, a metodologia que eu trago para vocês hoje é a matriz de prioridades. Bom, nós mulheres temos muitas tarefas ao longo do dia e a gente, apesar do planejamento, acaba tendo que fazer um monte de coisas ao longo do nosso dia, da nossa semana, que não estava previsto. E essa matriz, ela vai nos ajudar a dar um direcionamento e também a analisar cada tarefa que a gente faz. Então, o seu desafio de amanhã é usar essa matriz no seu dia. Você vai pegar todas as atividades que estão programadas para fazer e também aquelas que surgirem amanhã e vai utilizar essa matriz, ok? Para planejar as prioridades, é preciso entender bem o que exatamente significa urgência, importância e prioridade. Então, antes de eu entrar propriamente dita na matriz, eu quero alinhar com vocês conceitos que são importantes. Então, o que é uma urgência? Urgência é aquilo que exige mais atenção no momento, que você não pode deixar de fazer. Sabe? Eu gosto de usar o exemplo do cabelo pegando fogo. Imagina que seu cabelo está pegando fogo e você precisa apagar esse incêndio. Essa é a urgência. A importância é o que precisa ser feito, mas não necessita de tanta atenção e pode ser delegado. Ou seja, é importante, né? Você pode dar uma atenção no momento que você puder ao longo do seu dia e ele pode ser delegado. Então, eu posso passar para uma outra pessoa fazer. E prioridade é o que será feito primeiro, atendendo os critérios de urgência e importância. Essa matriz vai nos ajudar a ter uma noção do nosso dia, do quão produtivo ele está sendo. Porque muitas vezes a gente vai fazendo as tarefas, né? E não para pensar se aquilo é importante, é urgente, é prioridade. E agora a gente vai começar a pensar sobre isso. Bom, a matriz que vocês vão estar recebendo aí no WhatsApp, ela pode ser impressa num papel ou você pode desenhá-la no teu caderno, né? Ela tem 4 colunas, propriamente ditas, e ela é dividida em 4 grandes quadrantes. Nessa parte de cima está escrito importante, embaixo não importante, desse lado urgente e desse lado não urgente. O que significa isso? Aqui tem 4 setores, tá vendo? O setor A, o setor B, o setor C e o setor D. O setor A serão as tarefas que são importantes e urgentes. O B são tarefas que são importantes, mas não urgentes. O C são tarefas urgentes, mas não são importantes. E o D são tarefas não urgentes e não importantes. Eu vou explicar cada um para ficar bem claro para vocês, ok? Olha só, eu vou falar agora do quadrante A. Ela é importante e é urgente. O quadrante A é o que a gente faz primeiro, tá? Depois o B, o C e o D. O que está no A? São tarefas que são importantes e também são urgentes. Se uma tarefa é importante e urgente, ou seja, ela precisa ser feita e tem um espaço curto de tempo para sua realização, logo ela se torna crítica. Ou seja, se você não fizer nada, ela vai se tornar crítica, ela tem um curto prazo de tempo para ser feita a ação e se não fizer, ela vai se tornar crítica. Nesse quadrante entram também as tarefas que estão gerando problemas para você, para a sua empresa, para os seus clientes, por conta de não terem sido concluídas.
Nesse quadrante estão as tarefas que realmente são críticas. Por exemplo, resolver problemas inesperados, tarefas com prazos curtos, solução de problemas que estejam afetando a empresa, os seus clientes, né, na tua empresa. Agora, depois que você resolveu, cabe uma análise para você questionar essa urgência. Será que essa situação poderia ter sido planejada? É uma urgência sua ou foi uma urgência de outras pessoas? Quando a gente está preparando o nosso dia, o ideal no início é que a gente deixe aí uns 20% de tempo para imprevistos, porque isso vai acontecer. E se o nosso dia está ali muito justinho nas tarefas, isso vai ocasionar em nós uma sensação de sufocamento. Nossa, não vai dar tempo, eu tenho que fazer. Então, deixa no início 20% dos seus dias para essas tarefas que são importantes e são urgentes e não estavam previstas ali, que são problemas inesperados, ok? Depois que você resolveu as tarefas que são importantes e são urgentes, você vai para aquelas que são importantes e não urgentes. O que são tarefas que são importantes, mas não são urgentes? Ou seja, as tarefas que estão no setor B. As tarefas contidas nessa seção, elas são importantes e não urgentes, ou seja, elas precisam ser feitas e podem ser organizadas dentro de uma lista de tarefas diárias com um prazo que te dá tranquilidade para trabalhar. Então, nesse quadrante estão tarefas de projetos previstos. Lembra do desafio de ontem, que era separar 3 metas da semana? Então, uma das atividades relacionada a essas metas deveria entrar nesse quadrante B, que são tarefas de um projeto previsto. Planejamento de projetos existentes, tarefas relacionadas ao trabalho diário, como preparar relatórios, imprimir, assinar documentos, tarefas também que têm a ver com a sua qualidade de vida, né? Aquilo que você está se propondo a fazer para a sua saúde, para o seu hobby, diversão, desenvolvimento intelectual, ou seja, tudo aquilo que é planejado. Agora, olha que interessante, quando esse quadrante contiver mais de 70% das suas tarefas, é sinal de que você está se tornando mais produtivo. Então, a nossa meta é ter mais tarefas nesse quadrante do que nos demais, ok? Depois a gente vai para as tarefas que são urgentes, mas não são importantes. O que tem nesse quadrante? Estão as tarefas que chegam como urgentes, mas não são importantes. Ou seja, elas podem ser delegadas para outra pessoa ou analisadas posteriormente para ver se realmente possui urgência. Então, aqui, atender telefone, pagar contas, reuniões, e-mails, isso tudo entra nessa tarefa urgente, mas não importante. E por último, as tarefas não urgentes e não importantes, que a gente pode chamar de distrações, né? As distrações são tarefas que não são nem importantes, nem muito urgentes. Então, como distração, a gente pode considerar redes sociais, internet, TV, notícias, WhatsApp. A gente já vem trabalhando isso ao longo desse desafio, não é mesmo? Então, olha só, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. No caso, é o meu exemplo, né? Então, se fazendo o desafio, preparando o meu dia, vou pegar todas as tarefas que eu tenho naquele dia e vou distribuir nesses quadrantes. Então, para mim, importante e urgente seria pagar o IPVA, porque eu não programei para fazer o débito automático. Então, isso se tornou urgente e importante. E depois eu vou ter que analisar por que eu deixei isso virar urgente e importante. Na parte de importante, mas não urgente, eu preciso confirmar o palestrante do próximo Elas Empreendedoras, que é o meu evento de Café com Negócio com Mulheres aqui no Espírito Santo. Então, ela é importante porque tem a ver com a minha meta maior, mas ela não é urgente porque eu deixei tudo programado. Urgente, mas não importante, é depositar um cheque. Ele é urgente, né? Eu preciso depositar esse cheque, mas não necessariamente precisa ser feita por mim. Então, eu vou pedir o meu marido para fazer. E, por fim, as tarefas que são não urgentes, não importantes, eu vou fazer quando eu tiver um tempo, que é visualizar as mensagens dos grupos do WhatsApp.
Tá bom, mulheres? Então, esse é o desafio. Para amanhã, vocês analisarem as suas tarefas dentro dessa matriz de prioridade. Lembrando que quanto mais tarefas você tiver no quadrante B, mais produtiva você está sendo. A ordem de resolução é do A, B, C e D. E no final do dia, vocês nos dão um feedback aí para mim e para a Ana, como foi executar essa tarefa. Qualquer dúvida também, pode postar sua pergunta aí no grupo que eu vou responder, tá? Um super beijo e sucesso!